violência contra meninas e mulheres. O projeto tem duas vertentes: a vertente de proteção das mulheres, meninas e mulheres que já foram agredidas, onde a gente dá assistência psicológica e assistência jurídica. Eu costumo falar, tipo assim, ainda no processo de aprender a separar o amor de abuso, que o amor, por mais que tenha dificuldades, ele não te machuca, ele não te coloca pra baixo, ele não te faz se sentir uma pessoa abaixo do que você é. E o abuso começa onde você deixa de ser feliz consigo mesmo para buscar a aprovação de outra pessoa. Machismo, pra mim, é que na visão dos homens, né, é que a mulher é inferior a ele. Tanto fisicamente, tanto na questão de inteligência, porque a gente vê que, né, os homens, querendo ou não, são mais fortes ali que as mulheres. Só que antigamente, os homens era só o trabalho, né? Eles trabalhavam e cuidavam da casa. E as mulheres limpavam, cozinhavam, passavam. E isso já vem de muito antigamente. Só que agora tem muito ramo que tem mulheres no topo, né? Ali no auge. Igual advogada, eu vejo muita professora também, que é importante para a sociedade. E tem muita advogada, tem muitos lugares que as mulheres estão dominando e têm que dominar. Porque o machismo é uma construção da sociedade, onde determina, né, que o gênero masculino, em alguns fatores, é melhor do que o gênero feminino. Por exemplo, aquele ditado, que não deveria ser um ditado, que mulher no volante é um perigo constante. Isso foi tudo uma construção, né? Porque não é porque uma mulher tem dificuldade que todas terão. Às vezes um homem também tem dificuldade e, tipo, não é porque os homens estão ali mais tempo. Às vezes os homens levam essa fama de dirigir melhor porque eles não dirigem cautelosamente, na minha opinião. Foi daí que nasceu a ideia de fazer o Adolescentes por Elas. Porque como a gente começou a perceber que o número de violência, infelizmente, o número de violências contra meninas e mulheres estava aumentando, e a gente tem que pensar que o Brasil hoje é o 5º país no ranking de violência contra meninas e mulheres, eu comecei a pensar que a parte de prevenção precisava ser mais efetiva. Não, eu acho que pelo fato, só que, por exemplo, quando você anda na rua, muitas pessoas mexem, muitas pessoas olham, você tá com uma roupa normal. Então, eu acho que eu não vou sofrer abuso assim, não. Apenas falando assim. Eu acho que vem do machismo porque hoje em dia a mulher, tipo assim, não é tão valorizada como deveria ser, né? Porque a mulher é mulher. Mas, eu não sei, eu acho que os homens se acham melhor que as mulheres pelo fato de ser homem. É um ensinado, vem de gerações e gerações, né? Que só a mulher que faz as coisas, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que tem que cuidar da casa. Então acaba que os homens não têm tanta essa tarefa, né? Vem mais das mulheres. Eu acho que no geral todo mundo. Acredito que a violência acontece sempre nos dias a dias. Tipo assim, porque para acontecer as violências que a gente vê no jornal, teve que acontecer com coisinhas pequenininhas antes, sabe? Toda violência mostra um sinal antes de virar uma violência que apareça no jornal. A violência contra as mulheres acontece muito no cotidiano também. Eu pedi para fazer um totem de figura humana, e esse totem, ele seria, a gente dividiria os alunos em grupos, e nesses grupos, cada grupo com 5 alunos, eles teriam que criar uma personagem que já tivesse vivenciado ou enfrentado algum tipo de violência, e que como esse personagem conseguiu sobreviver, conseguiu superar ou enfrentar ou lutar para o enfrentamento de violência contra meninas e mulheres. Nós fizemos o projeto piloto. Primeiro eu apresentei isso para os alunos, para a nossa equipe de trabalho. Os meninos gostaram, aprovaram, e a gente comprou muito papel colorido,
canetões, lembrando sempre, né, de trazer coisas que fossem contextualizar a situação com o mundo desses adolescentes e que eles pudessem criar essa personagem que poderia ser um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher, e que essa personagem pudesse dizer algo dessa violência que está aí tão enraizada no discurso da nossa sociedade. E o projeto Por Elas, então, vem com essa vertente de proteção para as meninas e mulheres vítimas de violência, onde a gente conseguiu captar 20 alunos do curso de psicologia e 20 alunos do curso de direito. Estamos fazendo um contorno aqui para ficar mais desenhado, né? Tá? Aquelas colocando essa cor, aí tipo assim, vai ficar moreninho, né? Vai ficar mais agradável. Para mim, ministrar aulas é uma oportunidade incrível, porque passar informação para alguém, levar um conteúdo que às vezes uma pessoa não conhece, trazer um mundo novo, trazer a possibilidade de uma história nova. Então, além disso, além de poder ensinar, a gente está conversando com esses adolescentes sobre um tema muito importante, que é a violência de gênero, a violência contra a mulher. Então, poder abrir a mente desses jovens para as violências que acontecem com eles, com elas, porque muitas das vezes esses jovens eles não entendem as situações que eles passam como violência. Então, uma experiência que eu tive que foi muito gratificante foi poder perceber como se fosse uma luz, uma ideia acendendo na cabeça desses meninos, de perceber que às vezes uma situação que é considerada normal, eles estavam passando por uma situação de violência. Ao mesmo tempo que é gratificante de fazer com que eles percebam essa realidade, também é triste, por perceber que tanta gente passa por uma situação como essa e não consegue perceber que está sendo violentado. Então, poder explicar, poder ensinar, poder trazer alegria para esses meninos, porque informação é alegria. Informação é a possibilidade de se defender, informação é a possibilidade de defender a sua mãe, de defender o seu pai, de acordar para a vida. Então, para mim foi muito feliz, foi muito gratificante poder levar conhecimento sobre a violência contra as mulheres e principalmente, a prevenção contra a violência. Faço para eu procurar ajuda? Aí a gente sempre orienta que tem a medida protetiva, que tem o Por Elas na FAPAM, que tem o serviço de psicologia aplicada, que é o SPA, tem o NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica. E a gente vai dar apoio a essa vítima, tanto de forma psicológica quanto de forma jurídica. A gente não vai deixar essas pessoas desamparadas. Então, assim, tem muitas meninas que passaram por situações de assédio sexual, importunação, e às vezes deixam passar porque normalizaram demais. E como elas não têm acesso a esse conteúdo e não tinham uma conversa em casa, ou às vezes os pais não dão orientação, nas escolas não tem instrução, as pessoas acabam normalizando tudo e pode gerar uma tragédia. E acaba que durante essas aulas, as meninas, a gente vê, não só as meninas, mas principalmente elas, olha, dona, eu tô passando por essa situação aqui, aconteceu isso comigo, o que que eu faço? Aí a gente orienta, olha, procura uma pessoa de sua confiança para desabafar, o que que você quer fazer? Tem o NPJ, tem o SPA e tem o Por Elas, a gente vai te orientar para ver qual a melhor solução para você sair dessa situação, porque isso não tá legal. Como o machismo é uma construção social muito antiga, na qual o homem se sobressai em relação à mulher, ele é visto como algo natural, o que não é certo. Frases como em briga de marido e mulher não se mete a colher já não são mais aceitas nos dias atuais. E é por isso que é importante a gente tratar da violência de gênero, principalmente com os mais jovens, para que eles se conscientizem em relação a isso e para que a gente consiga a tão sonhada igualdade de gênero. A concepção, o machismo, ele é uma construção sociocultural,
que busca determinados padrões para estigmatizar o papel do homem perante a sociedade e formas com que esse papel afeta a mulher. O machismo ele não tem uma fundamentação contemporânea, né? Por isso é o machismo. Ele vem de bases muito antigas, de culturas muito antigas que estão enraizadas ainda na nossa sociedade, e por isso ele afeta tão negativamente a nossa sociedade, principalmente as mulheres. O machismo também afeta os homens, né? Quando ele cria a construção de meio que um machão para esses homens, cria a construção de um homem que não pode chorar, um homem que não pode demonstrar seus sentimentos, um homem que basicamente não tem os direitos afetivos adequados a uma pessoa normal. O machismo também afeta a mulher, claramente, né? Como a gente sabe, esses padrões culturais que a gente tem, onde a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem patriarcal, o homem que tem mais liberdade. O importante é que você, mulheres e meninas, possam procurar ajuda para que esse tipo de violência venha a ser combatida na nossa sociedade. Então, o intuito desse projeto é trazer informações à população para que possa ser combatido esses tipos de violências no dia a dia. Que consiga enxergar os sinais, que consiga ver o que é errado numa relação e consiga identificar o que é um amor de verdade e o que é uma relação abusiva. Eu acho que a violência contra as mulheres não acontece só no dia a dia, acontece no dia a dia. Mas em casa, no serviço, na rua. O que passa na minha cabeça? Muitas das vezes, eles, vou dar um exemplo, usar rosa, aí falar, nossa, mas você tem uma mulher, por que você está usando rosa? Tem muitos meninos que não falam, né, meninos homens também, que não falam que sente por causa da sociedade, porque a sociedade impõe que o homem não pode chorar, que o homem não pode ser frágil, que ele tem que ser forte a todo momento. E muitos homens e adolescentes também se suicidam por causa disso, porque eles têm ali a sua opressão dentro deles, só que eles não conseguem falar por causa disso. Às vezes alguns vão falar, eles são zoados, né? Aí, igual, às vezes tem muitos homens, tem mulheres amigas e falam, e elas acham estranho porque normalmente não é uma coisa que é vista bem pela sociedade, ao meu ver, e muitos se suicidam por causa disso, porque tem aquela ali, essa opressão dentro dela, só que ele não fala porque ele se prendeu o suficiente. E aí ocorre muito suicídio de homens e adolescentes. No começo eu te acolheria, né? Eu não te julgaria nem nada, porque a gente não pode falar de uma coisa que a gente não está sentindo. A gente pode falar de uma dor que a gente não sente. Tentaria te acolher, né? E ter a empatia o suficiente para isso. Transformar, né? Fazer a junção do conceito, da teoria com a prática. E isso vale tanto para os adolescentes que a gente trabalhou, mas também para os nossos alunos aqui na faculdade, para sensibilizar nossos alunos, para que eles também consigam multiplicar aquilo que a gente passa para eles. Eles são multiplicadores o tempo todo, né, do projeto, para que eles possam voar sem a nossa ajuda. Os encontros são muito comoventes, relatos de meninas e meninos que viveram num ambiente familiar permeado e regado a espancamento, a violência psicológica, mães que foram impedidas de trabalhar porque o pai não deixava. Eles relataram pra gente irmãs, parentes que sofreram violências sexuais, psicológicas, moral. E o que mais comove é que no momento desses relatos, a fala desses adolescentes, elas foram muito mais pautadas na luta do que na dor. E por mais que elas relatassem
a dor de ter vivenciado essas violências, o discurso desses meninos e meninas era um discurso de quem vai lutar bravamente para enfrentar a violência. A violência é real, ela existe. Então, quando a gente quer enfrentar um fantasma, um demônio, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acreditar que ele existe. Então, o primeiro passo é entender que essa violência é real. Ela é danosa, ela é cruel nas nossas vidas. E cada vez que a gente nega essa violência ou banaliza essa violência, é uma forma de silenciar e de impedir que ela seja extirpada da nossa vida. Acredite primeiro que você é vítima de violência. Quando você aceitar que você está sendo vítima de algum tipo de violência, você precisa buscar ajuda. Não tenha vergonha. A vergonha é sempre do agressor. A vergonha nunca é da vítima. A vergonha nunca é da mulher. Mesmo que você tenha feito uma escolha errada, mesmo que você tenha escolhido estar no momento errado, com a pessoa errada ou com as pessoas erradas, isso não legitima nenhum tipo de violência. Não existe nada, não existe nenhum tipo de justificativa que possa legitimar qualquer tipo de violência. Por elas afetou a minha turma de uma forma muito grande, porque muitas meninas, amigas minhas da minha classe, sofriam algumas violências e não sabiam que era violência. E tipo assim, foi uma coisa muito incrível pra mim enquanto amiga delas, porque você aprender, você ter lugares que ensinam jovens que coisas que talvez possam ser óbvias para alguns e para jovens não vão ser, porque eles não têm esse conhecimento. E afetou bastante, não só as mulheres, mas também homens também, os meninos da minha sala, que tiveram consciência de alguns fatos que eles faziam que no relacionamento não era legal, que eles mudaram.